Olá, colegas! Espero que estejam tudo bem com vocês. A partir deste momento, iniciamos mais uma aula na disciplina de enfermagem clínica cirúrgica. Esta é a quarta aula. As aulas anteriores falamos sobre o pré-operatório, segunda aula transoperatório, terceira aula pós-operatório e hoje a gente estende um pouquinho para um assunto importantíssimo dentro do setor da clínica cirúrgica, que aborda a infecção hospitalar. As dúvidas que surgirem, que tiverem, podem ser postadas no grupo do WhatsApp, pode ser postado também no canal do YouTube. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, a infecção hospitalar, o conceito seria qualquer tipo de infecção adquirida após a entrada do paciente em um hospital ou também após a sua alta, quando essa infecção estiver diretamente relacionada com a internação ou então com qualquer procedimento hospitalar, como por exemplo uma cirurgia, já que estamos trabalhando em clínica cirúrgica, né? E a gente percebe também que essas infecções hospitalares elas estão relacionadas com a instituição hospitalar, com os trabalhadores, com os comportamentos das pessoas que trabalham dentro do hospital. Já que ninguém, né, pessoal, interna com a intenção de contrair doença dentro do hospital. Então, nós temos que ter muito cuidado enquanto profissionais diante de alguns assuntos que iremos abordar durante esta aula de hoje. Então, o que a gente percebe? Os cuidados para não ocorrer um elevado número de infecção e a sua prevenção, controle, envolve muitas medidas de qualificação para que a gente possa oferecer uma melhor assistência para esse paciente. Envolve também o trabalho de uma vigilância sanitária, ou então outras tomadas de decisões de município, de estado, já que são os provedores, né, são os provedores de recursos para que nós possamos, através desses recursos, seja estudo, seja insumo, seja material de proteção individual, os equipamentos, né? Porque sem esses insumos, sem esses conhecimentos, a gente não consegue combater, minimizar a infecção hospitalar. Aqui nesse slide, pessoal, a gente quer trazer para vocês, ou seja, fazer com que vocês percebam que os tipos de infecção hospitalar adquirida são esses aí, tá? É após a entrada do paciente no hospital, ou então após a alta, quando relacionada à internação ou um procedimento hospitalar, por exemplo, uma cirurgia, tá? Então são unicamente esses dois casos que a gente classifica uma infecção, né, relacionada ao hospital, tá? E assim a gente classifica como infecção hospitalar. Vamos supor que um paciente ele contraiu uma infecção antes da internação, ou seja, no domicílio ou na rua, né? Ou seja, antes de entrar dentro do hospital. Aí a gente denomina esse tipo de infecção como uma infecção comunitária, porque ela foi adquirida fora do âmbito hospitalar, ou seja, na comunidade. Tá? Mas como o nosso assunto aqui hoje é infecção hospitalar, são esses dois casos que a gente tem que entender e guardar, tá? Que é após a entrada do paciente no hospital ou então após a alta, quando relacionada à internação ou algum procedimento realizado dentro do hospital, como aqui uma cirurgia. Tudo bem? Que fique bem claro isso para vocês aí. Aqui agora nós temos um pouquinho da história do que era conhecido na época, né? Por exemplo, durante os séculos, no caso 19, né? Durante séculos, na verdade, durante muito tempo atrás, principalmente o 19, os doentes foram tratados sem serem separados ou isolados quanto à nosologia que apresentavam, né? Ou seja, eles eram tratados todos unicamente no mesmo espaço físico, não existia uma distinção de sintoma, né, que é o que diz aqui, ó, sem serem separados quanto à nosologia, quanto à causa, quanto à sintomatologia, quanto aos sinais que aquela pessoa apresentava. Independente do sinal, do sintoma, eles eram tratados
eram tratados todos no mesmo lugar, tá? Porque desconhecia a causa de muitas doenças antigamente. Por exemplo, desde no século XIX, era observado que não existia tecnologia, né? Era observado que não, naquele momento não tinha descoberto ainda, por exemplo, o microscópio, né? Então, os seres microscópicos eles eram desconhecidos, né? A partir do momento em que houve o conhecimento de diversos tipos de micro-organismos, por exemplo, bactérias, vírus, protozoários, seja o que for, fungos, aí sim pôde sim fazer uma distinção, uma classificação, uma separação, uma segregação de pacientes, tá? Então, esse desconhecimento da causa muitas vezes levava antigamente, quando a pessoa morria, a queimar todos os móveis que aquela pessoa fazia parte daquela pessoa. Por exemplo, se uma pessoa morresse na cama, em casa, seja onde for, a cama era queimada, o guarda-roupa era queimado, os pertences daquela pessoa era queimado, por desconhecer a causa, a origem da doença, tá? E no início do século XIX, já no início, na Inglaterra, é iniciado o isolamento de algumas doenças, por exemplo, varicela, obtendo resultados eficazes. Aqui a gente já observa um avanço, porque já conseguiu identificar, diagnosticar alguns tipos de doenças e o seu comportamento. Aí, a partir deste conhecimento, foi possível segregar, separar, obter uma lógica de tratamento, de recuperação, reabilitação daquela pessoa. Tá? Então, tudo isso aconteceu-se lentamente. Por exemplo, quem conhece aí o processo de pasteurização do leite, o processo de pasteurização do leite nada mais é do que aquecer o leite a uma temperatura muito alta, acima de 60 graus, tá? Para que essa temperatura alta, com muito estudo, conseguiu-se obter que vários micro-organismos não suportavam, ou seja, quase todos os micro-organismos não suportavam altas temperaturas, né? Então, esse conhecimento de que micro-organismos eram frágeis, eles não suportavam uma determinada temperatura, conseguiu-se obter a separação ou a destruição desses micro-organismos através da pasteurização. Quem descobriu isso aí foi o Louis Pasteur, lá por volta de 1800, início de 1820, ele conseguiu essa descoberta. Tá? Então, não somente o microscópio, né, foi suficiente para poder mudar a forma de ter um manejo de determinada doença. Os comportamentos do micro-organismo, através dos estudos da ciência, foi possível segregar e aí fazer com que essa assistência, enfermagem principalmente, tivesse um conhecimento, e esse conhecimento levou-se a um avanço no sentido de propagar menos, né, as infecções. Então, com certeza absoluta, vocês estudaram aí no início do curso um pouco da história da enfermagem e conheceu algumas, como eu posso dizer, condutas importantíssimas para que a enfermagem ela fosse reconhecida como uma profissão importante, como uma profissão relacionada à ciência. E essa pessoa, através da Florence Nightingale, a gente conseguiu aí, né, muito conhecimento, porque ela conseguiu descrever uma série de cuidados referente aos pacientes e ao meio, com o objetivo de diminuir o risco de infecção hospitalar. Então ela passou a estudar os diferentes comportamentos de infecções. Tá? Algumas doenças se comportavam de uma forma, outras de outro jeito. Tá? Os primeiros relatos de infecção hospitalar no Brasil parecem surgir em 1956 sobre esterilização do material hospitalar. Cristóvão, 1956, outro avanço, pessoal. A partir do momento em que conheceu o processo de esterilizar, esterilização nada mais é do que tornar estéril um determinado ambiente, um determinado local, um determinado espaço físico. O que é esterilizar?
ter o conhecimento de que aquele procedimento, aquele ato, aquela peça, seja o que for, encontra-se estéril, ou seja, ausente de micro-organismo que possa levar a infecção. Então foi um outro avanço em 1956. Aqui agora, pessoal, trago para vocês os principais tipos de infecções que podem ocorrer em uma instituição, um estabelecimento assistencial de saúde, principalmente o hospital. Tá? Aqui nós temos um gráfico, gráfico a gente chama gráfico de pizza, né? Porque cada pedaço se refere a um pedaço de pizza, né? E aqui a gente mostra, a gente percebe que 35% azul, isso aqui é o percentual, é a fatia relacionada à infecção do trato urinário. Então aqui a gente percebe que dentro de um ambiente hospitalar, né, a gente percebe que há uma maior quantidade, vamos dizer assim, o quantitativo de infecções relacionadas ao trato urinário pega um percentual considerável, 35%. 25% está relacionado à infecção cirúrgica. O paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico e após a sua recuperação pós-cirúrgica ou reabilitação, pode ser também no domicílio, ele passou a apresentar infecção relacionada à cirurgia. Tá? É uma fatia grande também. Então vocês podem perceber que 35% e 25% está relacionada à maior fatia, mais da metade da fatia das infecções totais. 10% está relacionado à infecção respiratória. 10%. 10% também está relacionado à sepsis, ou septicemia, que é aquela infecção sistêmica, é quando a infecção atinge a corrente sanguínea e passa para todo o corpo. Tá? A pessoa que sofre uma sepsis, que sofre uma septicemia, essa pessoa tem um risco de morte elevadíssimo, porque o micro-organismo ele já atingiu a corrente sanguínea e pode deslocar-se por todo o corpo de forma sistêmica. Né? E isso leva a uma gravidade muito grande. O prognóstico ele é negativo, ele tem um alto prognóstico negativo, tem uma alta tendência de levar esse paciente à morte. Tá? E os 20% restantes, né, são outras infecções hospitalares. Tá? Existem diversas infecções hospitalares. Então esse aqui é um gráfico. Esse gráfico ele pode ser aplicado, ele pode, se você comparar com outras pesquisas, isso aqui foi realizado num determinado hospital. Se vocês forem comparar dados de um outro hospital, podem ser que vocês vão encontrar dados semelhantes a este aqui. Aqui, esse slide vem explicar o porquê de 80%, né, das infecções do trato urinário estão relacionadas com cateterismo vesical de demora. O que é isso, pessoal? O que é o cateterismo vesical de demora? Quando aquela pessoa ela é submetida a um procedimento cirúrgico, e essa pessoa ela encontra-se incapaz de excretar a sua urina, ou seja, de urinar, é realizado a colocação de um catéter, ou seja, de uma sonda vesical, no caso aqui é de demora, que é aquela sonda que permanece. Existe a sonda vesical de demora e a sonda vesical de alívio. Aquela pessoa que encontra-se incapaz de esvaziar a bexiga, né, dizendo a grosso modo, é instalado esses dois tipos, né, de dispositivos de cateterismo. O de demora é aquele que permanece. O de alívio, ele é colocado na pessoa, o procedimento ele é inserido, né, através do meato uretral e assim que a bexiga ela é esvaziada, o dispositivo do cateterismo é retirado. Essa é de alívio. A de demora é a que permanece. Tá? Sendo que a cada 7 dias a sonda vesical de demora ela tem que ser retirada. Tá? Quais são os fatores de risco, né, para a utilização de um cateterismo vesical? Asepsia inadequada ou irregular. Toda colocação de cateterismo, toda passagem de sonda, ela está relacionada com a higienização
do órgão genital, masculino, ou no órgão, principalmente o masculino, que tem que ser feita uma higienização bem feita, né, no prepúcio, na glande, para que essa infecção não seja levada para a bexiga, tá? Porque a colocação ela se dá através da uretra. E essa asepsia, que é a higienização feita antes da colocação da sonda, ela tem que ser adequada, eficiente, vamos dizer, perfeita. Ela tem que ser, como eu posso dizer, eficiente, porque se ela for inadequada ou irregular, a gente já provoca uma contaminação do sistema reprodutor, ou melhor, do órgão genital. E essa colonização do meato uretral, quando a gente não realiza essa parte da asepsia de forma inadequada, a gente consegue, né, colonizar, né, fazer aquela região do órgão genital encontrar-se potencialmente patogênica. E a duração do catéter, como eu disse para vocês, existe um limite de validade para aquele dispositivo permanecer na pessoa, tá? Então, no caso, 7 dias é o ideal, caso se tratando de um cateterismo vesical de demora. E o agente etiológico aqui, o mais conhecido, é o Escherichia coli. 90% das infecções são provocadas por ela. 90%. Tem a Proteus sp e a Enterobacter. Tá? São as 3 bactérias com maior número de infecções, né? Pode estar causando aí uma infecção no paciente. Pessoal, aqui nós temos um outro estudo realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que iniciou em 1999 e foi até 2002. Ou seja, de 99 a 2002, essa pesquisa foi realizada nessa instituição. Então foram operados nesse período 3.120 pessoas. Dessas, 187 desenvolveram infecção hospitalar ou cirúrgica relacionada ao procedimento cirúrgico. Tá? 6%, pessoal, equivale à infecção cirúrgica. 6%. É um número elevadíssimo. Outras infecções estão distribuídas na faixa menor. Então a gente repete aqui toda a importância que da instituição e principalmente de quem provém o funcionamento dessa instituição, que somos nós profissionais. Lembra que eu falei que todos os profissionais que vão atuar nesse setor, eles devem ser capacitados, eles devem passar por um processo de treinamento constante, que a gente chama de educação permanente, que são as capacitações constantes, para obter como é que está o seu desempenho dentro daquele setor. Então, os grandes hospitais, a todo momento, eles testam, né, o desempenho dos profissionais que ali atuam, seja através de uma prova escrita, de uma prova prática, seja através de indicadores de desempenho, porque todas as pessoas que são submetidas a um procedimento cirúrgico, no caso ali, que participam, vamos dizer assim, de um procedimento cirúrgico, após a cirurgia daquele paciente, todos os profissionais são avaliados. Porque se aquele paciente ele foi infectado devido ao manuseio ou falha humana durante a cirurgia, toda a equipe ela recebe uma crítica. E aí, a partir dessa crítica, né, construtiva, vamos dizer assim, tenta encontrar onde foi o erro, o que realmente causou aquela infecção. Existe um comitê de controle, que a gente vai falar mais à frente, que tem o objetivo de procurar saber por quê, né? Qual foi o motivo que levou aquele paciente a apresentar uma infecção hospitalar. Então é muito importante, a responsabilidade dos profissionais que aqui atuam é muito grande, e a gente repete sempre: estudar, ser o melhor,
capacitar-se constantemente, estudar também constantemente para evitar, porque a gente está trabalhando com vida, trabalhando com pessoas, e algumas das infecções podem levar à morte. Aqui, pessoal, a gente traz para vocês também alguns dos fatores de risco que podem levar a uma infecção hospitalar. Tricotomia realizada com lâmina. Tricotomia geralmente não sempre, ela é realizada com uma tesoura, né? E a tricotomia com lâmina ela pode levar ao risco de cortar a pele do paciente e deixar aquele tecido exposto, tá? A sepsia inadequada, assim como nós falamos lá na infecção do trato urinário, aqui a sepsia inadequada também, ou irregular do sítio operatório, pode levar também ao aumento, a probabilidade da manifestação de infecção hospitalar, tá? Duração prolongada da cirurgia. Quanto mais demorada a cirurgia for, mais é o risco do paciente apresentar uma infecção. Maior é a probabilidade. Não que toda duração prolongada da cirurgia vá levar a uma infecção, pessoal. Tá? É que vocês separam bem as coisas. Tá? Aqui eu estou querendo trazer para vocês que nas literaturas que a gente estudou, que a gente percebeu que a duração prolongada da cirurgia aumenta a probabilidade no pós-cirúrgico de ter uma infecção hospitalar. Não que toda cirurgia prolongada vai apresentar uma infecção hospitalar. Tá? Vamos separar as coisas. Contaminação abdominal microbiana. Quanto mais exposto um tecido aberto estiver, ou seja, foi feita uma incisão cirúrgica abdominal, e ali aquela incisão cirúrgica, o corte cirúrgico, ele está em contato com o ambiente, o ar. Então a gente sabe que no ar também propagam-se alguns micro-organismos. E que quanto mais tempo prolongado estiver aquele momento, quanto mais demorar a cirurgia, você pode perceber que os dois tópicos estão relacionados, duração prolongada e contaminação abdominal microbiana. Tá? Estão diretamente relacionados. E quanto maior a duração, maior a probabilidade de contaminação. Outra coisa são as colocações, né, de drenos, utilização de drenos, quando realizam cirurgia. Muitas vezes são utilizados os drenos para fazer a drenagem de secreções. Né? A pessoa que faz uma cirurgia de apendicite geralmente coloca um dreno, e aquele dreno ele vai drenar aquela secreção, ou seja, retirar do meio interior para o meio exterior uma secreção com o objetivo de facilitar o processo de cicatrização e recuperação do paciente. Quando os drenos eles são colocados de forma inadequada ou eles apresentam ineficiência do trabalho deles, a propagação, a manifestação de infecção hospitalar é grande, a probabilidade. Tá? Furos em luvas. Furos em luvas e também a colocação de luvas cirúrgicas. Existe uma técnica de colocação de luva cirúrgica. Isso vocês devem aprenderem lá na técnica durante o estágio supervisionado do hospital. Porque durante a colocação de uma luva cirúrgica, você tem que colocar ela de uma técnica, de uma forma para que você não contamine ela. Tá? Então, a colocação inadequada e quando a luva encontra-se também com sua característica física, né, com buracos, seja o que for, pode apresentar aí uma probabilidade de infectarmos o sítio cirúrgico, o paciente, e ele apresentar infecção durante ou após o procedimento. Corpos estranhos. Vira e mexe vocês ouvem por aí falar que fechou o paciente e esqueceu de algum instrumento dentro do paciente. Esqueceu um bisturi, esqueceu uma gaze. Então muitas vezes acontece muito isso. Fecha o paciente, esquece algum insumo, algum produto que foi utilizado durante a cirurgia. Não realização do banho e higiene pré-operatória. Isso aqui é nossa assistência durante o pré-operatório. A gente tem que fazer com que o paciente ele chegue limpo,
a cirurgia, a mesocirurgia, assim também como ele chega após a cirurgia, a higiene dele seja mantida, existe uma forma do banho no leito, que vocês vão aprender, não sei se vocês aprenderam ainda, mas que na prática vocês vão ter essa possibilidade de aprender como é que se dá um banho no leito no pós-cirúrgico, com o intuito de diminuir e minimizar o risco de infecção. Na infecção respiratória, o mecanismo de defesa do sistema respiratório durante a hospitalização pode sofrer redução na sua eficiência, por causa de sua patologia ou das medicações utilizadas no tratamento. Patologia da infecção respiratória, pneumonia. Nós vimos lá na clínica médica, quando a gente falou do aparelho respiratório, falamos bastante de pneumonia, a principal infecção respiratória, né, e leva à pneumonia. Tá? E o agente etiológico são os seguintes, pessoal: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, que provoca pneumonia. A Haemophilus influenza é aquela que provoca a gripe influenza. Todo ano a gente toma aquela vacina de gripe, né? Quando eu digo todos, né, profissionais da saúde, gestantes, crianças, professores e principalmente idosos. Tá? Tomamos a gripe influenza. Então é provocada por esse vírus aqui. Porque a gripe influenza ela é mais perigosa do que uma gripe comum. A gripe influenza também pode levar à morte. Tá? Falando um pouquinho mais sobre a infecção respiratória, pessoal, quero falar para vocês um pouco como é que funciona essa defesa. Entre as células que recobrem, né, a faringe, a traqueia, a região da garganta, né, existem células de defesa que separam a mucosidade para reter os elementos em algum corpo estranho. Vocês vão lembrar de um reflexo que a gente tem muito bem, que quando a gente engasga, nós temos aquele mecanismo automático e de tossirmos. A tosse, quando a gente engasga, é no sentido de expulsar da via respiratória aquele corpo estranho. Tá? Quando você dá um gole na água que você engasga, aquela tosse, o mecanismo de tosse é porque ali na região da traqueia, onde apresenta muitos cílios, vamos dizer assim, esses cílios ficam se movendo continuamente, com o objetivo de expulsar, de jogar para fora aquele corpo estranho, no caso a água que você engasgou. Não só a água, qualquer um pedaço de carne que conseguiu passar para a via aérea, com o mecanismo de tosse você consegue expulsar. Só que, pessoal, as pessoas que fumam, né, pessoas que fumam bastante, ao passar do tempo, esses cílios eles vão morrendo, vamos dizer assim, né, com grosso modo, eles vão morrendo, eles perdem a sua vida útil. E isso faz com que os fumantes eles tenham uma vulnerabilidade do sistema de defesa. Eles se tornam mais frágeis. Mais frágeis se tornaram por quê? Porque a fumaça de cigarro, a nicotina, matou os cílios, vamos dizer assim. Daí a grande importância, né, de prevenirmos contra doenças respiratórias, evitando o uso do cigarro. Aqui, pessoal, agora a gente traz para vocês alguns fatores de risco que podem contribuir para a infecção respiratória. Tá? Durante a terapia respiratória, ela pode ser através da nebulização, da oxigenoterapia, do tubo endotraqueal e da ventilação mecânica. A gente, se não manusearmos, se não manipularmos de forma, vamos dizer, asséptica, limpa, estéril, essas determinadas terapias, a gente pode levar o paciente a apresentar uma infecção respiratória. Durante uma nebulização prescrita pelo médico, a gente tem que preparar toda a medicação. Vocês vão aprender todas essas terapias durante os estágios: nebulização, oxigenoterapia, o tubo endotraqueal e ventilação mecânica. Se não manipularmos de forma asséptica, limpa, estéril, a gente pode fazer com que esse paciente tenha uma infecção respiratória. Tá?
Agora a gente vê aqui sepsis ou septicemias. Que quer dizer o quê? Disseminação de micro-organismos através da corrente circulatória, infecção na corrente sanguínea. Ou seja, são os micro-organismos, né, que infectavam determinada parte do corpo, eles conseguem atingir a corrente sanguínea. Quando ela atinge a corrente sanguínea, ela apresenta, né, vai apresentar um alto índice de mortalidade. Podem ocorrer secundariamente a outra infecção. Tá? Então, pessoal, geralmente os sinais e sintomas da sepsis, elas incluem febre, diminuição da pressão, respiração acelerada, confusão mental, mas elas podem também variar de acordo com a gravidade da infecção. Assim, vai depender muito da causa, vai depender muito do sistema de defesa da pessoa. Tá? Ela é classificada como uma condição grave, como eu disse para vocês, né, devido ao alto índice de mortalidade que apresenta. E sempre que existe uma suspeita de sepsis, na verdade, isso deve ser imediatamente, deve ser feita uma intervenção, confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento logo, momentaneamente, após a descoberta. Né? E o que poderia estar causando aí essa septicemia? Né? Ela pode surgir em qualquer pessoa que tem uma infecção localizada, como eu falei para vocês, aí pode ser uma infecção secundária a outro tipo de infecção. Tá? Ela pode ser como uma infecção urinária, intestinal, uma pneumonia, uma dessas infecções não tratadas. No entanto, ela é mais frequente, por incrível que pareça, em recém-nascidos, sendo conhecida como septicemia neonatal, em idosos também, devido à fragilidade do sistema, defesa. Além disso, ainda também, pessoal, pessoas com queimaduras, feridas graves, que utilizam sonda vesical por um tempo muito prolongado, ou que têm um sistema imune enfraquecido, elas podem apresentar aí a septicemia. E voltando a falar um pouquinho dos sinais e sintomas dessa septicemia, vocês percebem aí que, como eu disse, né, que é febre acima de 38, pressão baixa, né? Geralmente a máxima ela vai encontrar-se abaixo de 9, a respiração ela é rápida, superficial, com mais ou menos uns 20 ciclos, né, de incursão respiratória por minuto. O batimento cardíaco vai estar acelerado, geralmente com mais de 90 bpm. Diminuição da quantidade de urina, o volume hídrico diminui, e aí aparecem as confusões, os desmaios. Quando essa septicemia ela não é tratada inicialmente, o quadro pode se agravar para uma condição de choque séptico. E aí é complicado, porque existe uma maior disfunção do organismo, que é caracterizada principalmente por apresentar uma diminuição da pressão. Tá? E aí fica mais complicado da gente tratar. O diagnóstico ele é confirmado através de alguns exames laboratoriais. Tá? E o tratamento. Né? O tratamento ele deve ser feito, como eu disse, prontamente após o diagnosticado o caso. E uma vez que a maior parte dos casos de sepsis, a maioria delas é causada por bactéria. E é comum que o tratamento seja iniciado com a administração de antibiótico. Né? Geralmente pega um antibiótico ali de amplo espectro, aquele que, vamos dizer assim, um antibiótico forte, né? Diretamente na veia, endovenoso, né, pessoal? Para a gente ter um controle, um tempo de resposta mais rápido. E aí começam, né, com esse tempo, né, depois a gente tem acesso aos exames laboratórios, como uma hemocultura. Aí a gente tenta, vocês vão aprender tudo isso aí mais um pouco na frente. Eu falei, são muitas informações que eu passo para vocês, baseado nas nossas experiências que vivemos durante o hospital. Trabalhei muito pouco no hospital, mas o pouco que eu trabalhei eu consegui presenciar muita coisa. Aqui nós temos alguns fatores de risco para sepsis e septicemias. Tá? Infusões contaminadas. Né? Ali uma terapia endovenosa durante a manipulação e inserção do acesso venoso, né? Houve uma contaminação, quebra da técnica séptica, é feita de uma higiene comprometida, né? Catéteres, equipes e cânulas por tempo longo. O ideal é que seja que dure, né, os acessos venosos, three-way, né?
Ideal que seja até 72 horas. Curativos com sujidades ou deslocamento. Isso aqui é tudo função nossa, pessoal, na enfermagem. Tá? Temos que realizar um curativo com a técnica correta, com todos os dispositivos possíveis, né? Com a direção da limpeza de forma adequada. Vocês vão aprender tudo isso. Tá? E aqui nós temos o agente etiológico, Streptococcus beta-hemolítico, né, que é do grupo A, e o Staphylococcus aureus. Temos também o Streptococcus beta-hemolítico do grupo B. Tá? São os principais agentes etiológicos relacionados à sepsis e septicemia. Como eu disse para vocês anteriormente, dentro de um hospital existe um setor que ele tem o objetivo de controlar uma infecção hospitalar, vamos dizer assim, que é todo hospital, toda instituição, ela vai ter uma CCIH ou uma SCIH. Não esqueçam dessas siglas, pessoal, tá? A CCIH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ele é um órgão consultor. Ele define as políticas de controle de infecção hospitalar no hospital, né? Ou seja, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela normatiza como é que deve ser a política, né, de combate às infecções hospitalares. O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar é o órgão responsável pela execução das ações recomendadas pela CCIH. Ou seja, uma vez que a CCIH emitiu como é que deve funcionar um hospital através das normas, das leis que regem a assistência hospitalar, o SCIH, que é o Serviço de Controle de Infecção, tem a função de garantir que essas normatizações sejam executadas, ou seja, o CCIH normatiza e o Serviço de Controle executa, realiza, assiste o paciente, bota em prática, bota a mão na massa, para que sejam minimizadas as infecções hospitalares. Pessoal, a gente não consegue reduzir a 0% as infecções hospitalares, infelizmente. É impossível. A gente consegue minimizar a manifestação de infecções. Tá? É impossível a gente chegar a 0% de infecção hospitalar dentro de um setor. Então esses dois órgãos eles servem para regular isso aí. Tá? E a atuação da enfermagem neste sentido, como é que fica? O objetivo nosso é planejar, coletar dados, relatórios. Lembrando que a composição de uma CCIH, pessoal, ela não é composta somente por enfermeiros. Enfermeiros, médicos, farmacêuticos. É realizada uma comissão, uma votação em que seja formado a comissão. Assim como também existe uma forma de constituir o SCIH. Tá? E aí, depois do planejamento, coleta de dados, relatórios, decisões administrativas, planejamento, coleta de dados, relatórios, pessoal, está relacionado ao conhecimento das principais necessidades que o hospital precisa melhorar, no sentido de, o hospital nosso aqui tem apresentado um grande número de infecções respiratórias. Tá? O que a gente pode fazer? Está além do normal. A infecção trato urinário também está muito alta. Então, esse planejamento, coleta de dados, é no sentido de realizar um diagnóstico situacional e tomar conhecimento de quais são as principais necessidades que têm que ser corrigidas para que sejam minimizadas as infecções hospitalares. Aí nós temos as decisões administrativas, aí nós temos a avaliação de materiais, a qualidade, nós temos também conhecimento das políticas antimicrobianos, ou seja, não é somente prática, existe um conhecimento científico, existe uma técnica, estudo, para que todas as rotinas sejam conhecidas, onde são realizados os principais, as principais assistências de risco, ou seja, a clínica cirúrgica, investiga-se o surto, a interferência, percebe-se também qual é o custo-benefício da implementação de uma determinada política no sentido de minimizar. Será que nós temos recurso suficiente, recurso financeiro, para que a gente possa combater essa infecção hospitalar? Então é feito também essa análise de custo-benefício. E a pesquisa e prioridade. A relação pesquisa-prioridade é,
Se a gente percebe que nós temos um alto índice de infecção respiratória e a gente está buscando corrigir uma outra infecção que já obtém-se o controle ótimo dela, né, a gente tem que perceber qual é a prioridade naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquele mês. Pode ser que uma infecção do trato urinário em um determinado mês seja alta, no outro mês seja baixa. Ou seja, a implementação planejada foi eficiente. Aí a gente parte para outra prioridade, qual que é? E assim a gente vai mantendo um controle, porque o que a gente espera é uma linha horizontal, né? E não uma linha como se fosse um gráfico de sobe e desce, sobe e desce. Um gráfico sobe e desce mostra que nós não estamos tendo controle daquele daquela determinada infecção, daquela determinada infecção hospitalar, ou seja, o planejamento não foi suficiente. Então, a gente espera um controle, uma linha horizontal dos determinados riscos que um determinado hospital pode apresentar. E a epidemiologia das infecções hospitalares, né? Para vocês aqui agora uma informação, que é o estudo dos fatores que determinam a frequência, a distribuição, né? Por exemplo, pessoa, tempo, lugar das doenças nas coletividades humanas. Na epidemiologia, a gente estuda qualquer manifestação, qualquer surto que assola a comunidade, a população, e a gente estuda a sua frequência. Uma determinada doença surgiu, né? Por exemplo, estamos aí em tempo de pandemia. E essa pandemia, ela estuda a sua frequência. Ela estuda a sua frequência. Que frequência? Ela ocorre quando? Né? Em que parte do ano? Mês de junho, mês de julho, é o ano inteiro? Né? Então, a frequência de manifestação dela é estudada. A distribuição. Qual a distribuição dela? Ela pega qual faixa etária? Ela comete mais, por gênero, é feminino, é masculino, é idoso, é criança, é meia-idade, o que é? Então, a partir do momento em que se estuda a epidemiologia das doenças, tem esse objetivo de saber o comportamento desta doença. Tá? Por pessoa, idade, doença, de base, exposição a fator de risco, tempo de internação, tempo de exposição, lugar, unidade de internação. Então, epidemiologia é isso, é estudar o comportamento de uma determinada doença dentro da população. O estudo da epidemiologia também permite a obtenção de taxas do conhecimento da realidade e determinação de parâmetros aceitáveis. Permite também a identificação de surto, medida de controle em tempo hábil, avaliação da eficácia e efetividade das medidas de prevenção, determinação de áreas de serviço de maior risco, avaliação dos fatores associados à ocorrência de infecção e a divulgação de informações. A partir do momento em que a gente estuda o comportamento de uma determinada doença, a gente tem acesso a um relatório final, e esse relatório final para nós, quando um planejamento é seguido de forma eficiente, estudiosa, criteriosa, a gente chega a um denominador que vai ser muito eficiente e vai nos ajudar na intervenção ou na manutenção do equilíbrio para que a população possa enfrentar essa doença, essa possível manifestação de uma forma que não leve, né, a muito óbito, que a mortalidade seja minimizada, seja reduzida. Então, resumindo o que eu disse, qual que é o objetivo de um estudo epidemiológico? Que é compreender, coletar os dados, realizar a análise desses dados. Uma vez realizada a análise desses dados, esses dados são consolidados. É feito um consolidado, um estudo. Essa consolidação ela é feita por características semelhantes, tá? Por exemplo, né? Ou características distintas. Né? É interpretado esses dados consolidados. A partir da interpretação é feito um planejamento no sentido de corrigir
É um planejamento. Realizado o planejamento, é a hora de executar. Executar o quê? É a ação. Essa ação ela tem que ser eficiente. Se a ação não for eficiente, pode ser em razão de um mau planejamento, um dado interpretado, uma consolidação de forma errônea, uma análise mal feita, ou coletas de dados totalmente nada a ver, né? Totalmente fora de contexto. Então, todas essas características estão interligadas, pessoal. Sendo assim, nós temos 3 métodos de vigilância, que é vigilância por objetivo, vigilância por setor e a vigilância global. A vigilância nada mais é do que vigiar, observar como é que funciona, né, a manifestação dos vários pontos distintos aqui, né, de vista. Vigilância por objetivo. Procedimentos invasivos. Por objetivo que provocam o rompimento das barreiras naturais ou penetram em cavidades do organismo, abrindo uma porta ou acesso para o meio interno, favorecendo a penetração de micro-organismos na intimidade dos tecidos, sejam eles estéreis ou colonizados. Por objetivo, vocês podem perceber que vai estar relacionado a procedimento invasivo, porque houve ruptura, né, de pele. Tá? E a partir disso aí, observa-se, né, uma vigilância maior no comportamento daquele paciente, daquela pessoa. A vigilância para o setor são as unidades de maior risco. Logicamente, a unidade de maior risco dentro do hospital vai ser o quê? Vai ser a própria clínica cirúrgica, correto? Porque é ali que é feita a cirurgia, é ali que alguns produtos, insumos entram em contato direto com a pele do paciente. Entra a questão da nossa asepsia, higienização das mãos, utilização de EPIs e a vigilância global, pessoal, que é o enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, utilizando-se uma ficha de controle de infecção hospitalar, procura os casos de infecção durante a internação hospitalar do paciente e realiza o diagnóstico das infecções. Isso aqui nada mais é do que uma vigilância global que deve ser constante, né? Não existe um período de início e de fim. Ela é feita constantemente. Tá? Esses dados eles são coletados. Se lembra lá que eles são analisados, eles são consolidados. É feito um planejamento e uma execução. Nada mais é do que o slide anterior que nós vimos. E aqui agora eu trago a bibliografia para todos vocês, para que vocês busquem mais conhecimentos, para que vocês estudem, para que vocês corram atrás. Não, sempre repito, não fiquem somente na apostila do curso. Não fique somente no slide do Ronaldo. Procure outras bibliografias, enriqueçam seu conhecimento. Sejam críticos em analisar o que um autor fala do que o outro fala. Ok, pessoal? É isso aí. Fique com Deus. Nos encontramos aí nos fóruns e nos grupos de WhatsApp. Um abraço a todos.